Olá, bom dia. Nós estamos continuando a sequência dos nossos estudos bíblicos com a revista Nossa Fé. O tema dessa revista, o tema do trimestre é Modelo Bíblico de Liderança e o tema desse dia é O que o líder nunca pode esquecer. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, da Igreja Presbiteriana de Conchas, interior de São Paulo. O tema tem como base das Escrituras Sagradas o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o verso 14. Eu convido você a me acompanhar na leitura. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 14. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Feche os seus olhos aonde você estiver, nós vamos orar. Pai, pedimos-te que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, venha falar aos nossos corações nesses instantes. Agradecemos-te pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua voz e de aprendermos aos teus pés. Pedimos-te, portanto, que o Senhor nos instrua nesta manhã, de maneira que quando tudo isso terminar, quando este momento se encerrar, tenhamos a convicção de que mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração e crescemos um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema então é o que o líder nunca pode esquecer. A minha ênfase, entretanto, será aquilo que o cristão nunca pode esquecer. Introdutoriamente, eu digo aqui o seguinte: Timóteo, com o passar do tempo e diante de novos desafios em seu ministério, poderia se esquecer de coisas muito importantes na sua relação com Deus. Timóteo era um jovem pastor, vivendo dias difíceis, sobretudo no seu ministério pastoral ali na igreja de Éfeso, e agora então Paulo vai dizer a ele: Timóteo, há coisas que você não pode esquecer de jeito nenhum, para não se perder no meio do caminho. Eu entendo, meus irmãos, que como crentes, aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo serve para nós também, líderes ou não, da igreja do Senhor. E aí então, Paulo vai lembrar a Timóteo daquilo que ele precisa manter na sua memória. Eu destaco aqui então, a partir do texto que lemos, cinco itens que precisamos o tempo todo nos lembrar. Nós não podemos esquecer disso. E o primeiro ponto para mim, e para todos nós aqui, precisamos nos lembrar algumas coisas a respeito de Jesus, sobre Jesus. São três questões a respeito de Jesus que nós não podemos esquecer. Sobre Jesus. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Paulo diz no primeiro versículo que lemos, o versículo 8, que Jesus é descendente de Davi. E isso é determinante aqui para a nossa compreensão do texto e do que Paulo está dizendo. Não é à toa que ele diz que ele é descendente. Paulo está fazendo referência, portanto, a alguém que é muito parecido comigo e com você, um ser humano com as suas características absolutamente normais e compreensíveis de um humano. Características conhecidas de um ser humano. Isso significa, portanto, dizer que Jesus Cristo é um ser histórico, de fato histórico.
ele nasce ali em Belém, nasce de uma mulher, como qualquer ser humano nasce. Há um detalhe crucial: essa mulher era virgem, mas o fato é que ele nasce de uma mulher, ele vive a sua vida como qualquer outro ser humano viveria, morre e faz tudo isso. Aí sim, uma questão crucial aqui: ele morre para salvar o seu povo. Veja, Jesus Cristo foi anunciado, esse é um item que nós precisamos considerar aqui, ele foi anunciado durante séculos ali no Velho Testamento. Esse anúncio faz dele um personagem da história. Faz dele um personagem da história. E isso confirma o fato de que Deus tem planos e cumpre esses planos dentro da história concreta. Porque durante séculos Jesus é anunciado e num determinado momento Jesus nasce e surge dentro dessa história. Jesus é precisamente aquele que foi revelado nas Escrituras, isto é, aquele que cumpre tudo aquilo que no Velho Testamento é prometido. Portanto, ele é um personagem histórico e essa é a primeira característica que nós vemos em Jesus. Mas vemos em Jesus aqui uma segunda questão: as suas prioridades. Já como ser humano, como Deus homem que é, ele tem prioridades. E quais eram as prioridades? Veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ali no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo segundo o Evangelho. A pergunta é: que evangelho é este? Ou melhor dizendo, o que é que o evangelho diz sobre Jesus? O que é que o evangelho fala sobre ele? Bem, eu digo aqui, o evangelho anuncia um Deus encarnado e que viveu após a sua morte, vencendo-a de maneira definitiva. É isso que o evangelho anuncia. Um Deus que se encarna, se torna homem como nós, vive a vida como um homem, morre e ressuscita. E em ressuscitando ele vence a morte de maneira definitiva. Veja, Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra conosco, entre homens, Jesus apresenta aí algumas prioridades e eu destaco duas. A primeira delas é que ele prioriza a salvação daqueles por quem ele morreria. A segunda prioridade de Jesus, a santificação dos seus discípulos. Um dos nossos teólogos contemporâneos morreu agora em 2011. John Stott, ele diz em uma de suas obras: a igreja se esquece frequentemente de Jesus Cristo, absorvendo-se ora em infrutíferos debates teológicos, ora em atividades humanitárias, ora em insignificantes programas restritos em seu círculo. O que é que Stott está dizendo? Que por vezes a igreja, envolvida desnecessariamente em programas restritos ali aos interesses da instituição, envolvida em burocracias, envolvida em algumas questões que podem ser até nobres e legítimas, mas não são definitivamente a prioridade de Jesus. Ainda veja que, com boas intenções, por vezes, a igreja se distancia de Jesus, perdendo foco, passando a priorizar aquilo que Deus nunca priorizou. Eu coloco aqui, mais uma vez, às vezes, burocracias, ou então ações sociais. Podem existir todas essas coisas, algumas delas até precisam para a manutenção da instituição, mas observe, o foco não está aí, a igreja precisa ter consciência disso, a prioridade não é essa. A prioridade da igreja é fazer a vontade do Senhor. E a vontade dele é que que a igreja o glorifique o tempo todo. Em cultos formais, como aqueles que acontecem nos domingos ou em outro momento da semana, mas também os cultos informais, que é exatamente o culto da nossa vida, que ocorre todos os dias, desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir. Temos que glorificá-lo o tempo todo como igreja, ou seja, a ideia de glorificação é de resposta favorável àquilo que ele faz e é.
responder às ações dele, a responder à natureza dele, de maneira que nós o agrademos o tempo todo. Isso é glorificá-lo. Além disso, a igreja deve fazer como prioridade o anúncio do Evangelho e, finalmente, deve viver em santidade. A preocupação da igreja deve, portanto, ser a salvação daqueles por quem Jesus Cristo morreu e deve ter como prioridade viver em santidade. Mas, ainda sobre Jesus, além de compreendermos de maneira definitiva quem Ele é, as suas prioridades e mantermos essas prioridades, temos que lembrar sobre Jesus a sua vitória. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, diz Paulo, ressuscitado. Timóteo deveria lembrar que Jesus venceu a morte e está vivo. Está vivo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o mesmo Paulo que está escrevendo aqui para Timóteo, ele diz lá para a igreja de Corinto o seguinte: tragada foi a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? É a pergunta que Paulo levanta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, aquilo que você faz, aquilo através do que você produzia morte nas pessoas. Onde está, ó morte? Jesus destruiu com a sua morte ali na cruz e a sua ressurreição. Destruiu aquilo que mantinha um homem aprisionado a Satanás. Destruiu aquilo que mantinha um homem cego e surdo para Deus. João 8:34, encontramos lá o seguinte: tudo ou todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do diabo. É escravo do diabo. João 8:34. Sabe o que acontece aqui? Jesus Cristo destruiu o poder do pecado. Destruiu o poder do pecado. Com isso em mente, Timóteo agora não precisava temer nenhum inimigo, tendo em vista Jesus já ter vencido o maior deles, que foi a morte. Mas, além de nós não nos esquecermos estas coisas sobre Jesus, nós também não podemos esquecer alguns outros pontos que eu coloco aqui de maneira bem breve. Veja, nós não podemos nos esquecer do sofrimento causado por aquilo que nós somos. O sofrimento causado por ser quem é. No capítulo 2, no versículo 9, no início do versículo 9, Paulo diz: pelo qual estou sofrendo. Veja, ele está falando de sofrimento. Paulo sofre como Jesus e por causa de Jesus. Ele sofre como Jesus e por causa de Jesus. Sofre como Jesus no seguinte sentido: Paulo sofre pressões sociais do mesmo jeito que Jesus sofreu, sofre sofrimentos físicos do mesmo jeito que Jesus sofreu, sofre sofrimentos emocionais da mesma maneira que Jesus sofreu. Ele era um discípulo de Jesus, alguém que foi chamado por Jesus para ser igual a Jesus, e assim ele faz, e assim ele se comporta. Mas ele não sofre apenas de maneira semelhante a Jesus, mas ele sofre por causa de Jesus, por amor a Deus. Ele tinha em mente o fato de que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas e tinha consciência de que esse amor poderia causar-lhe sofrimentos como de fato já vinha causando. Agora veja, o discípulo de Jesus sofre por ser semelhante a Ele. Por ser semelhante a Ele. O discípulo de Jesus faz e pensa as mesmas coisas que o seu mestre fez e pensou. Agora, observe e responda essa pergunta. Você se considera discípulo de Jesus? Você é um verdadeiro seguidor dele? Se a resposta for sim, eu quero te lembrar que o sofrimento é inerente à sua própria natureza de discípulo. O discípulo é aquele que ama a Deus antes de amar a si próprio. E essa é uma das verdades mais cabais das Escrituras Sagradas, sobretudo nos Evangelhos e no Novo Testamento. Nós vamos ter personagens no Novo Testamento
que morrem e estão dispostos até morrer por causa de Cristo. Isso nos leva a uma segunda consideração aqui. Todo discípulo de Jesus tem disposição de ir até as últimas consequências por algumas certezas que ele carrega no coração dele. Mas ele tem essa disposição. E aí então é preciso fazer essa pergunta também. Até onde estamos dispostos a ir por causa de Jesus ou por causa do amor que afirmamos ter por Ele? Veja, a certeza que deve nos motivar a essa disposição de ir até as últimas consequências, as certezas são essas. Eu apresento aqui pelo menos 3 certezas. A primeira delas é que nós estamos no lugar certo, ou seja, ao lado de Deus. Não há um lugar melhor para se estar a não ser esse, ao lado do Senhor, à sombra da cruz. Estamos no lugar certo. Estamos também fazendo a coisa certa, ou seja, obedecendo a Ele, obedecendo às suas ordens, obedecendo às ordens do comandante, do nosso general, fazendo aquilo que o nosso mestre deseja e exige de nós, sendo obedientes a Ele. Mas a última coisa é a certeza de que estamos expondo a verdade. Além de estarmos no lugar certo, além de estarmos fazendo a coisa certa, nós estamos expondo aquilo que é a verdade, ou seja, aquilo que a Bíblia diz sobre a relação do homem para com Deus e para com tudo aquilo que o cerca. A certeza de que temos a verdade conosco nos faz estarmos com disposição, inclusive, de sofrer, se for necessário. Essa é uma segunda questão que nós precisamos nunca nos esquecermos, como Timóteo não deveria esquecer, à luz daquilo que Paulo instrui a ele. Em primeiro lugar, Timóteo deveria lembrar sempre algumas questões a respeito de Jesus. Em segundo lugar, Timóteo deveria lembrar que o sofrimento é inerente ao fato dele ser um servo de Deus. Terceira coisa que eu destaco aqui, a partir do que Paulo diz a Timóteo, é preciso o tempo todo lembrar da palavra de Deus e do triunfo dela, da eficácia dela, do poder dela. Paulo diz ainda no capítulo 2, versículo 9, no finalzinho do versículo 9, contudo, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Quem é que estava preso aqui? Paulo. Paulo estava preso ali em Roma, literalmente preso. Entretanto, o evangelho estava livre e continuava agindo. O evangelho não estava preso, algemado como Paulo estava. Paulo tinha, observe isso, Paulo tinha consciência que ele era apenas um portador do bom depósito, utilizando a expressão que ele mesmo usa no início dessa segunda carta que ele escreve aqui a Timóteo. Lá no capítulo 1, versículo 14, ele usa essa expressão. E Paulo, então, tem consciência de que ele era apenas um portador desse depósito, ou seja, do Evangelho, porque a expressão depósito refere-se ao Evangelho. A eficácia, portanto, a plena do Evangelho, o triunfo do Evangelho, o sucesso pleno do Evangelho, eu queria que você observasse isso, porque Paulo tinha consciência disso e ele está dizendo isso agora para Timóteo. O sucesso do Evangelho, a eficácia dele é explicado ou explicada por ser ele próprio, o próprio Evangelho, a manifestação do poder de Deus. O Evangelho em si mesmo é o poder de Deus manifesto. Veja o que Paulo diz quando ele escreve a sua carta lá para a igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho em si mesmo é poder, o poder de Deus. Dessa forma, portanto, o trabalho de pregar o Evangelho nunca é vão, e Paulo sabia disso, Paulo tinha consciência disso. Paulo tinha consciência disso.
Ele afirma isso lá para a igreja de Corinto, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 15. Vamos só dar uma olhada o que ele diz ali, um texto, de certa forma, bastante conhecido, mas vamos relê-lo. Capítulo 15, versículo 58, ele diz lá o seguinte: Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E esta obra efetivamente tinha como prioridade a pregação do Evangelho. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho, a vossa obra, a ação de pregar o Evangelho não é vã. O trabalho não é vão, a obra não é vã. Paulo tinha consciência disso. E esse trabalho, o sucesso desse trabalho, o triunfo desse trabalho, vai além da sua realidade. Está além da sua realidade de prisão, de algemado. Porque o Evangelho fazia sucesso, tinha sucesso e triunfava a despeito da sua prisão. A palavra alcança sempre o seu objetivo, a despeito de qualquer circunstância daquele que é o seu portador. O objetivo do Evangelho é sempre salvar pessoas, e o Evangelho sempre alcança esse objetivo. Eu acrescento aqui apenas, tomo a liberdade para isso, para acrescentar apenas dois, na verdade, efeitos colaterais a partir da exposição do Evangelho. O Evangelho tem como objetivo maior salvar, ponto. Entretanto, alguns efeitos colaterais são observados a partir da pregação e da exposição da palavra. Dois efeitos. O primeiro deles, a transformação imediata do meio, aonde o Evangelho está sendo pregado. Você se converte e aí você passa a viver o Evangelho, passa a pregar o Evangelho dentro da sua família. De imediato a família já sente esse impacto, de imediato. As pessoas ali que te ouvem, percebem e são impactadas por isso. No seu local de trabalho, na roda de amigos e por aí vai. Mas além disso, um outro efeito colateral, e talvez mais abrangente, eu digo aqui, chamo assim de transformação permanente do meio através de uma cosmovisão que se implanta. E aí nós podemos pensar, por exemplo, num político, prefeito que se candidata, é eleito, e esse prefeito crente em Jesus Cristo, verdadeiramente crente, começa a implantar uma nova cultura, uma nova maneira de ver as coisas naquela cidade, naquela região. E aí então, essa nova maneira de viver vai sendo transformada, vai transformando a cultura daquele local. Então aí nós temos pelo menos dois efeitos colaterais da pregação do Evangelho, de um Evangelho que sempre triunfa, que sempre alcança o seu objetivo. Mas eu vou aqui rapidamente para o quarto elemento que nós não podemos esquecer, que sempre devemos lembrar. E esse quarto elemento é a motivação, a verdadeira motivação de sermos crentes e de nos mantermos assim, motivados como crentes em Jesus Cristo. E qual é essa motivação? Paulo responde: é a eleição. A eleição. No capítulo 2, no versículo 10, Paulo diz lá o seguinte: tudo suporto por causa dos eleitos, por causa dos eleitos. Por ter clara consciência, veja, que o Evangelho agia sempre com sucesso, independentemente dele. Paulo então faz essa afirmação: eu suporto tudo por causa dos eleitos. A minha motivação são os eleitos. São aqueles escolhidos de Deus que estão por aí, que eu não os conheço, e através da pregação do Evangelho que está nos meus lábios, e que Deus me deu capacidade para expor, então essas pessoas que foram eleitas, foram escolhidas, se manifestarão como tal. Paulo sabia que para que os escolhidos fossem salvos, era necessário anunciar-lhes o Evangelho, conforme ele próprio havia anteriormente já escrito. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, lá no capítulo 10, ele diz o seguinte: a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação.
Paulo, então, sabia que precisava pregar o tempo todo. Quando você olha para a biografia de Paulo, você vai ver Paulo se convertendo imediatamente, ele passa a pregar o evangelho e é isso que ele faz a vida toda, porque a convicção que ele tem é que ele precisa fazer isso, inclusive como obrigação. Há um momento que ele diz, se eu prego o evangelho, eu não faço mais do que a minha obrigação. A grande motivação da vida de Paulo era pregar o evangelho por causa dos escolhidos. Ele sabia que haviam pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus para serem salvos. E ele está dizendo isso a Timóteo, e nós precisamos compreender isso hoje também. Paulo estava preso, suportando o que fosse necessário, mas o evangelho continuava a agir através dos seus discípulos, no caso aqui dos discípulos de Paulo, causando a partir daí a salvação dos eleitos. Em outras palavras, Paulo estava preso, mas ele estava feliz ali, absolutamente motivado, porque ele sabia que os eleitos estavam se manifestando através dos discípulos que ele havia feito. Era o caso, por exemplo, de Timóteo. E eu termino agora aqui a nossa aula nesta ocasião, lembrando que o quinto elemento que nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, que nós precisamos manter na nossa memória, é sobre a fidelidade a Deus e a sua palavra e as recompensas que advêm disso. A palavra de Deus, ela é absolutamente fiel e por isso ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é fiel no sentido de ser plenamente confiável, plenamente confiável. Na fala de Deus, ou seja, a partir daquilo que sai da boca de Deus, aquilo que sai dos lábios do Senhor, o que sai da boca de Deus, nisso se concentra, eu digo aqui, o extrato de toda a verdade. Toda a verdade, porque o que sai da boca de Deus sempre é a verdade, não existem outras verdades além daquilo que sai dos lábios do Senhor. E aquilo que sai dos lábios do Senhor está nas Escrituras Sagradas. Eu e você temos o privilégio de conhecermos a verdade por meio da palavra dele. A verdade do ponto de vista espiritual, a verdade do ponto de vista humano. Toda a verdade. Por isso que João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ideia ali é de que a verdade é o Filho de Deus. Conhecendo Jesus, as pessoas serão absolutamente libertas do pecado, efetivamente, mas a verdade, enquanto conceito de verdade, ela nos liberta de muitas outras coisas, a partir do momento em que conhecemos Jesus. Do momento em que conhecemos Jesus. Agostinho, vivendo aí aproximadamente no ano 400 depois de Cristo, ele traz um conceito que permanece até hoje. Toda verdade é verdade de Deus. A verdade espiritual, a verdade entre os humanos. Por exemplo, alguém que no passado descobriu que a água é formada de duas moléculas, quando ele descobre isso, ele descobre uma verdade. E essa verdade é uma verdade que já existia, apenas o fulano ali descobriu. Muito bem, essa verdade, ela advém do Senhor também. Daí o fundamento da relação da igreja com Deus. É por isso que então nós encontramos Paulo dizendo, fiel é esta palavra. A igreja se fundamenta, tem suas bases, as suas raízes na fidelidade das Escrituras Sagradas. É um fundamento absolutamente sólido, porque a própria Bíblia diz, nada pode contra a verdade. A igreja está fincada em rocha, não em areia, e a rocha é a verdade. Confiar, portanto, nesta palavra é a coisa certa a ser feita, a coisa mais certa que eu e você podemos fazer. Confiar nas Escrituras Sagradas, ainda que, como vimos há pouco, isto custe ou implique em sofrimentos. Confiar nessa palavra, tê-la como fiel, é obter, a partir daí, recompensas. Se lembre disso. À medida que confiamos nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, somos recompensados. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, veja,
também viveremos com ele. Verso 12: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está falando das recompensas de sermos fiéis a Deus e a sua palavra. Paulo está ensinando isso a Timóteo e nós precisamos ter isso na nossa mente. Nós não podemos esquecer que à medida que somos fiéis às Escrituras Sagradas, somos recompensados. Que recompensas são essas? Terminando aqui, veja. Primeiro, ter o tempo todo a companhia do Senhor, porque ele diz, também viveremos com ele. É viver com ele, dia após dia, todos os dias. Essa é a recompensa de sermos fiéis às Escrituras Sagradas, é permanecermos ao lado dele e ele ao nosso lado. Segunda recompensa, sermos administradores de sua obra. Timóteo estava sendo instruído a que observasse de maneira fiel as Escrituras Sagradas, porque ele seria um administrador da obra de Deus, ou das obras que Deus criou, junto com o seu Criador. Veja que coisa interessante. É isso que quer dizer o versículo 12. Também com ele reinaremos. Seremos administradores com o Senhor, governando essa terra junto com o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E finalmente, temos o privilégio, a recompensa, o prazer e a alegria de sermos corrigidos por Ele. Por isso que o versículo 12 e 13 afirmam o seguinte: se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. A ideia é o seguinte: Ele nos corrige. Ele não se torna como nós. Ele nos corrige, porque Ele é fiel. E isso faz com que nós tenhamos a certeza de que somos filhos dEle. Hebreus diz que Ele nos trata como a filhos, não como a bastardos. E Hebreus diz isso dentro de um contexto onde se está falando de disciplina e de correção. Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos exorta, Deus puxa a nossa orelha quando é necessário, porque Ele nos ama. E isso é uma recompensa que Ele nos dá. Meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estiveram conosco nesta ocasião, quero dizer que nós, portanto, precisamos então nos lembrar sempre desses pontos. Algumas coisas a respeito de Jesus, quem Ele é, as suas prioridades, a vitória obtida ali na cruz. Nós não podemos esquecer jamais isso. Nós não podemos esquecer que o sofrimento é inerente ao discípulo de Jesus, que a palavra de Deus triunfa sempre e sempre alcança o seu objetivo, que a grande motivação de permanecermos como somos, crentes em Jesus Cristo, a grande motivação é que existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho para serem salvas, e finalmente não nos esqueçamos de que a palavra de Deus é fiel, é plenamente confiável e que receberemos recompensa, ou seja, seremos recompensados na medida que formos fiéis a ela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos essas verdades e a vivermos por elas. Deus os abençoe. Amém.